Olá, professores. Então, eu me deparei com um problema que eu tenho insistido, que é a questão do lançamento das aulas no diário de classe digital. Por que eu tenho insistido nisso? Porque essa é uma demanda que a gente vai ter que dar conta, independente de estar fazendo ou não no diário físico. Lá no planejamento a gente já foi avisado lá atrás, no início, que poderia anotar no diário, fazer lançamentos no diário físico, ou seja, naquele escrito, o primeiro e segundo bimestre, o primeiro semestre, mas que depois, mesmo o primeiro e segundo bimestres, teriam que ser lançados no digital. Então, isso a gente já sabia. E o secretário até, ele, numa das videoconferências, ele confirmou isso, que o diário, o documento oficial, que seria o documento oficial agora, é o diário eletrônico. Então essa é uma demanda que a gente vai dar conta e não tem como. Por isso que lá atrás, quando eu percebi isso, foi bom, se é inevitável, eu não gosto de fazer o mesmo trabalho duas vezes. Imagina, aí você vai no final do ano, você tem que pegar tudo que aquilo que a gente já fez, o que a gente ainda vai ter que fazer e lançar no eletrônico. Eu comprei um tablet para fazer meus lançamentos, porque o meu iOS, o sistema iOS, o diário de classe não estava muito funcionando direito, enfim. E também escrever, eu vi como eu já peguei, já procurei me adequar logo. E fui lançando, eu e outros professores também foram lançando. Aí o que acontece? Que no início do ano a gente sabe a dificuldade que é coincidir os horários, fazer as jornadas, tudo certinho, os horários das aulas, e mudava. A partir do dia 16 de março, quando foi definitivo, a partir daí já não tem mais. Cada um tem o seu horário, não mudou mais, então a partir daquela data tem que ser certinho. Porém, antes, tinha gente que lançou, eu perdi aula, eu lancei aula e perdi, porque o aplicativo, lembra? Os aplicativos não funcionavam, se abria a sala, não tinha aluno, ou se tinha aluno, você não conseguia lançar a frequência. Por exemplo, acontecia muito com eletiva, de os alunos estarem, não lembro, tinha uma observação, como se eles não existissem. Então, tiveram os problemas, eu mesmo perdi lançamentos de aulas e tal. Bom, enfim, mas isso aconteceu. Como pôr isso em dia agora? A minha preocupação é aquilo que eu falo. Planejamento de aula só depende do professor. Nota só depende do professor. Fazer atividade, planejar a atividade, corrigir, isso só depende, são demandas que só dependem do professor. Porém, do jeito que está, para acertar o diário, que a gente vai ter que acertar em algum momento, do jeito que está, a gente mexeria com muitos professores. Por que eu falo que o ideal é agora? Nós estamos há 10 dias de fechar o bimestre. Fechou, já não abre mais. Então já tem isso. Segundo, imagina se está complicado agora, imagina fazer isso quando nós voltarmos às aulas presenciais, que nós vamos ter que ver todas as atividades que foram feitas, fazer as atividades novas, correções e ainda presencialmente. Então o momento de corrigir isso é agora, no meu modo de pensar. Aí eu conversei eu fui ver qual seria a melhor forma. Na reunião de ontem, eu acho que alguns não prestaram muita atenção, porque ficou decidido que então seria horário independente de ser antes do dia 16 de março, o horário a ser lançado, que seguiria, seria o horário novo. Ou seja, um mês se passou, um mês e meio se passou, seria fevereiro e a metade de março, com horários que foram mudando. Mas então quem lançou, como é que faria os lançamentos? Teria que apagar. O que isso geraria? Eu, por exemplo, eu vou lançar o primeiro A. Para lançar o primeiro A, eu teria que pedir para o Laurindo apagar a aula dele. Eu mesmo teria que apagar as aulas que eu já lancei. O professor Laurindo teria que apagar os lançamentos que ele fez. Porque a minha aula, antigamente, no horário que eu lancei, era na quinta-feira. Só que no novo horário, ela é na terça-feira. E ali já tem lançamento do professor Laurindo. O que eu vi que seria o melhor? Gerar um relatório no próprio SED, no próprio diário de classe, tem essa possibilidade, um relatório semanal. Aquela semana eu tenho que dar 2 aulas, então eu vou olhar quais são os horários que estão vagos. E ali eu vou e faço o meu lançamento. Porque se eu teria que dar na primeira aula e alguém deu, alguma aula está sobrando para eu dar.
no lugar. E isso tem como ver. Eu tenho que dar 4 aulas. Quais são as 4 aulas vagas? Porque para facilitar, o relatório ele é gerado por classe. Então, isso ficou mais fácil. Bom, eu sei que tem falando, parece complicado. O que eu achei melhor? Achei melhor fazer um passo a passo de como entrar, ver o relatório, gerar esse relatório e escolher a data. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar do meu computador, como eu faço, como qualquer um vai fazer o acesso, como a gente faz o acesso, e vai ver que é simples, é um procedimento muito simples, é ver qual é a hora, a vaga, e ali você faz o seu lançamento. E assim não vou mexer, veja, novamente, lembrando, para eu fazer um lançamento de uma semana, eu mexeria com 3 pessoas, eu mexeria com o professor Laurindo, com a Ivanja e com a Marina. São 3 professores. Para lançar em uma semana apenas. Eu teria que mexer, eu dependo de 3 professores. Se nós fizermos dessa forma, de fazermos o lançamento onde tiver espaço, eu não preciso falar com ninguém. Eu vou ali no sistema, eu olho qual é a possibilidade e ali é que eu vou preencher. Então vamos lá, eu vou mostrar o passo a passo. Então, a primeira parte que eu vou mostrar é como chegar lá. Como é que eu vou chegar? Eu vou aqui na Secretaria Escolar Digital, que eu já tenho aqui nos meus favoritos. Já entrei, porque eu já estava logado. Bem, aí eu vou no Diário de Classe. Relatório de frequência, frequência e registro de aulas. No meu caso, vamos sondar, eu vou lançar a eletiva que é o primeiro, que é o primeiro A, tá tudo certinho aqui, ó, estadual, Santos, Alzira, tá tudo certinho. Tipo de ensino, vou selecionar médio, não falei, eu vou ver o primeiro médio, mas ó, viram que tem todos aqui, ó, educação física, EJA, alunos noturnos, ó, tá até educação física dos alunos noturnos. Então, tipo de ensino. Aqui geralmente já está preenchido, é mais daqui para baixo. A turma, aqui eu vou primeiro A da manhã. O período, eu quero, ó, tá vendo aqui, abro um calendáriozinho, eu vou para fevereiro, isso é importante, ó. Eu quero do dia 3 de fevereiro, quando começou o bimestre lá, até o dia 31. Então, ó, olha só, aqui ficou 31/5, por quê? Maio eu tenho que voltar, ó, fevereiro, 29, tá vendo? Então de fevereiro não teria. Aí você tem a opção ainda de visualizar todos os registros ou meus registros, mas no caso importante, isso é muito importante, que sejam todos os registros, porque a gente quer ver quais os registros que foram lançados ali. E aí eu vou pedir não por período, mas semanal. Pronto, ele me gerou. Então vamos supor, olha, tá vendo o que eu falei? Naquela semana, aqui são as aulas lançadas apenas do primeiro A, só do primeiro A. Naquela semana, as minhas aulas eram na quinta-feira. Se eu fosse ter que acertar para essa semana, primeira coisa, eu teria que apagar esses 2 lançamentos. Depois eu teria que pedir para o Laurindo apagar o dele. E sabendo que na quarta-feira, porque ele atualmente é na terça-feira, então eu teria que apagar, lançamento já feito, teria que ligar para o Laurindo e pedir, Laurindo, por favor, apaga o teu lançamento, porque eu tenho que lançar na primeira e na segunda aula as eletivas do primeiro A. E amanhã, aí na outra semana, como é que estaria? Deixa eu ver aqui. Na semana seguinte, ó, às vezes dá esse erro, tá vendo? Você está tentando mostrar um diálogo, às vezes dá, mas eu vou voltar.
Eu quero a semana do dia 3, eu quero que vá até o final. Do dia 3 até o final do ano. Semanal. Todos os registros, semanal. De vez em quando ele está dando aquele... Ó, aquela primeira semana, a data aqui de cima é a data... da data do sábado da semana. Da semana que eu... Não, da semana que eu pedi, a data inicial. Desculpa. Próxima semana. Tá vendo? Agora não deu o erro, ó. Então a semana a partir do dia 10, na quinta-feira, lembra que eu falei? Na quinta-feira eu já tinha lançado. Ó, o Laurindo já não tá mais na quinta. Aquela aula dele já tinha mudado para quarta. Então eu teria que novamente apagar aqui e aí sim eu teria essas duas aqui vagas. Na outra semana, ó, o Laurindo voltou para terça-feira. Eu teria que pedir para ele apagar da terça-feira para eu poder lançar. E olha, eu já tenho 3 semanas que eu lancei. Eu já tenho um lançamento de 3 semanas. Então eu perderia esse trabalho e ainda teria que falar para o Laurindo apagar o dele. E por quê? Na verdade, não precisa. Vamos supor, por um acaso, eu não tivesse lançado essas 2 aulas aqui. Eu tenho que lançar 2 aulas. Eu tenho todos esses horários aqui disponíveis para lançar as 2 aulas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou anotar, porque aqui não pode fazer lançamento. Eu não tentei, pelo menos. Ó, mas não dá, porque aqui é gerar relatório e não lança aqui. Então, eu sei que para aquela aula, por isso que eu fiz aquele calendáriozinho que eu mandei para vocês, porque eu anoto. Bom, então aqui eu posso lançar um primeiro A, na segunda-feira. O outro horário eu vou lançar aqui, ó. Se alguém já tiver aqui, as aulas vão estar em algum lugar, vai estar em algum desses quadradinhos daqui, vai estar atribuído, ó. Segunda-feira tenho aula está sem lançamento, aula das 7, ó, a primeira aula, segunda aula, terceira aula, quarta aula, quinta aulas estão livres para lançamento. Na terça está livre para lançamento. Segunda aula, a quinta aula, a sexta aula, a sétima aula. Como a grade tem esse número de aulas já fechado, independente dos horários que foram estabelecidos, como essa grade já foi fechada, o número de aulas da semana daquela sala vai ter para todo mundo. Tantas eletivas, tantas de PV, tantas de química, tantas de física, tantas de história, de português, de matemática, do que for, vão estar aqui para essas turmas, porque ela é por turma. Então, ó, só relembrando, o caminho entrou na sede, diário de classe, relatório de frequência, confere os dados, tipo de ensino, médio, fundamental, vou pôr o fundamental. Tipo de ensino, turma, isso que é o bacana, porque por turma, ele vai por turma. O período, eu quero D até, ó, D. Eu estou lançando fevereiro, então eu vou D. Na verdade começa aqui, no dia 3, mas eu vou por 3. Até 29. 29 de 5, não, 29 de fevereiro. Ó, 29. Então, ó, eu quero de 3 do 2 de 2020 a 29 de 2 de 2020. Eu quero todos os registros e eu quero agora por semana. Pronto. Do nono, por exemplo, nono A eu já tinha lançado. Mas se eu não tivesse lançado, eu poderia lançar na primeira. O importante é que o lançamento da aula dada ele seja documentado no diário eletrônico. Então eu posso lançar aqui, eu posso lançar, aí eu anoto no papel. Bom, eu posso lançar a aula da semana de 3 a 7, eu posso lançar, eu tenho que lançar 2 aulas, então eu tenho livre essa primeira de segunda, não importa que seja o dia atual, do meu horário atual, não importa, isso é para documentar o que já foi feito.
Então é para facilitar. Eu não vou mexer com, não preciso ligar para ninguém. Eu não vou ligar para ninguém. Atualmente, as minhas aulas do nono ano, elas são na quinta-feira. Imagina, eu teria que apagar daqui e lançar aqui. Até daria porque não tem ninguém. Eu não estaria, mas aonde iria dar conflitos? Poderia gerar conflitos. Provavelmente pode ser que o conflito que venha a gerar um ou outro conflito seja que, suponhamos, eu vi o horário livre aqui, eu lancei aqui, mas eu já tinha feito um lançamento. Eu vou ter que eu mesmo voltar e vou ver um outro horário que eu não tenha feito o lançamento naquela semana. Procurar. Vamos lá. Lembra que eu lancei quinta-feira eu tinha lançado o primeiro A. Se eu lançasse também o nono A, pode ser que gere um conflito. Pode até ser, pode nem ser que o programa, o aplicativo tenha previsto esse tipo de conflito. Mas pode ser. Se deu conflito, o que eu vou ter que procurar? Eu volto aqui, bom, aqui eu não posso porque eu já tenho horário. Então eu vou ver aqui e vou ver aqui. E resolvido. Acabou. É isso que tem que fazer. Eu acho que nesse momento, enquanto a gente tem... Já viu que trabalho para um bimestre? Imagina quando a gente estiver no segundo bimestre ou estiver já no terceiro bimestre e ter que voltar para resolver isso. A forma que eu acho mais interessante é essa. Então, eu teria visto lá, eu já tenho aula na quinta-feira, então deixa eu ver onde eu não lancei mais. Por quê? Ele gera por semana. Próxima semana, tá vendo? Eu já lancei, eu já tenho esses lançamentos. Então, olha quantos professores já fizeram seus lançamentos. Já pensou ter que mexer com isso tudo para poder digitar no novo horário? É inviável. Então, passo a passo, mais uma vez. O passo a passo é entrar na sede, diário de classe, registro de aulas, desculpa, entrar na sede, relatório de frequência, escolhe a sua turma, primeiro tipo de ensino, médio, tem EJA, ensino médio, ensino fundamental. Porque é o que... inclusive, é o que... Eu não entendo isso, ensino fundamental de nonos anos, talvez porque só foram atribuídos isso para mim. E o período. Eu quero do 3, vou lá em fevereiro, a 28, 29. 28, né? Eu quero todos os registros, eu quero semanal. Tá vendo? A turma, desculpa, tá vendo? Você vê que ele avisa, semanal. Ele me avisa, é necessário informar a turma. É muito intuitivo o programa. Eu quero agora o nono B. Tá, tudo certinho, semanal. Aqui, tá vendo? O nono B eu também já lancei, era uma aqui, outra aqui. Imagina ter que mexer com todo mundo. Então, mais prático a gente ir lançando aonde tem possibilidade de lançar. Se der um conflito, qual o conflito que pode dar? Eu não tinha feito o lançamento. Então, eu lancei na segunda-feira a turma do nono B na primeira aula. E, por um acaso, eu também lancei a do primeiro A na segunda-feira, primeira aula. Isso vai dar um conflito comigo mesmo. Esse conflito pode gerar... Não sei se gera, eu não sei. Porque eu não posso estar na sala do nono B e, ao mesmo tempo, estar na sala do nono A. Eu não sei se geraria alguma informação, isso eu não sei. Mas, se gerar, eu vou ter que procurar o outro horário disponível. É o que eu vou ter que fazer. Ok, alguma dúvida? Sempre diário de classe, relatório de frequência, informa o tipo de ensino, informa a turma, informa a data que eu quero, o início, a data final, todos os registros, semanal, e isso vai gerar um relatório.
Eu não posso chegar e clicar, não adianta eu chegar e clicar aqui para tentar, vou aproveitar. Não, não posso. Aí eu vou ter que fazer o lançamento. Aí eu vou ter que ir lá em diário de classe, registro de aulas, eu vou ter que fazer o lançamento. Aí é aquele processo que todos já sabem. Ok. Eu vou fazer os lançamentos. Eu vou agora começar a verificar como eu vou fazer os lançamentos que tem disponível. Para isso que eu fiz esse documento, ó, eu tenho marcado início do terceiro bimestre, eu marquei quando é o carnaval, eu marquei quando foi replanejamento. Então, por quê? Porque eu não vou marcar aulas aqui. É para não ter muito trabalho, ficar da forma mais prática possível. Então, eu venho aqui. Vamos supor que eu tenha que lançar aulas do primeiro A. Então, eu venho aqui, eu vou lançar, vou procurar. Primeiro, seleciono, eu já lancei, mas vamos supor que eu tivesse que lançar. Eu venho aqui em ensino médio, né? Aí eu venho aqui na turma, que é o primeiro A, é de manhã. Vou lançar, ainda estou lá em fevereiro, então eu vou lançar do dia 3, eu vou já pesquisar do dia 3 até o dia 29. Todos os registros, semanal, então ele vai me dar. Então eu vejo aqui, eu posso na segunda, na primeira aula. Então eu venho aqui no dia, na minha anotaçãozinha e ponho lá. Primeiro A, segunda aula. Ó, eu faço assim, primeiro A, segunda aula. Ó. Só isso. Aí eu vou continuar. E eu posso pôr aula... tenho duas, então vou pôr na segunda. Segunda e terceira. Cada um vai fazer a sua anotação como achar melhor, né? Segunda e terceira. Aí, por que isso aqui é interessante? Vamos supor, bom, então eu já lancei as duas dessa semana. Da semana, ó, data do dia da semana, vamos para essa semana, do dia 10. Próxima semana. Aí eu vou lá, eu posso também fazer na primeiro A. Está livre segunda e terceira. Tá bom, livre segunda e terceira. Posso continuar. Esqueçam que eu lancei, esqueçam, isso é só um exemplo. Agora, vamos supor que eu fosse... Isso aí eu vou... Semana, eu fecho o mês de fevereiro. Eu já marco com essa folhinha daqui. E esse relatório semanal, eu já marco tudo. Eu já tenho marcado o que é possibilidade, onde eu posso lançar, que não vai dar problema para ninguém. Aí eu vou agora lançar o nono. Aí vamos lá, ó. Para evitar os tais conflitos, eu comigo mesmo. É uma crise existencial. Eu fui lá no nono e vou lançar o nono A. Eu também, a data que eu quero do nono A, eu quero do dia 3 de janeiro, não, 3 de fevereiro até 28. Então eu tenho do dia 3 ao dia 28, todos os registros, tá vendo que ele já até me facilita, que já estava em fevereiro. Bom, semanal, tá tudo certinho. Aí eu vi lá, que bom, a primeira de segunda-feira tá livre, eu vou marcar. Aí quando eu venho marcar, opa, não dá. Ó, por exemplo, a terceira, não dá, eu tenho aqui, porque eu já marquei aqui que já estava ocupado. Então antes, eu não posso. Eu já iria gerar um conflito, ó, ali. Então eu dessa forma, olhando o relatório e usando esse calendáriozinho que eu já deixei pronto, ó, tem fevereiro, março, com o início do recesso, ó, tá vendo? Recesso. Eu já mandei para vocês, eu pus lá no grupo. Tem abril e maio. Só lembrando que a partir daqui, de março, a partir daqui tem que ser o horário novo. A partir daqui já tem que ser o horário novo. Mas até aqui não tem problema. Daqui para frente é aquilo só para não complicar. Ok?